マジか。領域展開無料空想。Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Ives do canal Pogson. Estamos aqui de novo para mais uma resolução de exercícios, dessa vez da OBA e do Enem. Hoje vamos solar completamente, eu vou ensinar você a solar, destruir completamente questões de buraco negro, tanto do Enem, tanto da OBA, principalmente da OBA, tá? E aqui a gente vai ver duas questões, ó, show de bola. E você, ó, vai destruir qualquer uma delas como se fosse o Gojo. É sério, você pode até chegar assim, entrar no vídeo agora, olhar pra questão e falar assim, como assim, cara? Como que eu vou resolver isso? Ou, eu não entendo nada disso, cara. Como é que eu vou fazer? Pois é, mas depois do vídeo, você vai sair dando Muriokusho pra lá pra cá e vai destruir qualquer tipo de questão parecida, beleza? Então fica aí com o vídeo e aproveite. Então vamos começar com essa questão sobre buracos negros no Enem. E você vai completamente destruir essa questão. Foi uma questão considerada média ou até difícil por alguns professores, tá? Porque é raro cair esse tipo de questão sobre astronomia no Enem, até. Então, assim, os alunos, né, os estudantes, eles não estão, muitas vezes, preparados para lidar com esse tipo de questão. Só que é interessante porque é uma questão ridiculamente fácil, tá? E a gente vai entender um pouco mais sobre ela agora. Então, antes de a gente resolver, eu vou passar dando uma explicada sobre o que aconteceria se o Sol fosse substituído por um buraco negro de mesma massa. Fica de olho aí. Bem, pessoal, então aqui a gente tem... É só dando os créditos a isso aqui a gente tem o canal Universando, tá? Passem lá, esse aqui é o vídeo original. O que acontece se trocarmos o Sol por um buraco negro. Aqui ele vai fazer uma simulação muito interessante pelo Universo Sandbox. Eu só não fiz aqui para vocês pelo meu Universo Sandbox porque simplesmente não roda, tá? Meu computador não consegue rodar a gravação e o Universo Sandbox ao mesmo tempo, tá? Então vamos lá, o que é que acontece aqui? Primeira coisa, para resolver uma questão como essa, né, do Enem, a gente precisa ter um conhecimento básico de astronomia, tá? Só que na verdade, o que eu quero que você imagine é o seguinte. Primeiro de tudo, tira isso da sua cabeça, né, do imaginário popular de que o buraco negro é como se fosse um ralo cósmico, né? Isso não acontece, tá? O buraco negro ele segue as leis da física do mesmo modo do que todos os outros corpos celestes, tá? do universo. Você pode argumentar, mas dentro do horizonte de eventos. Cara, não sei, né? Ninguém consegue obter informações sobre o que existe dentro do horizonte de eventos, tá? Então não tem como ter certeza se a física da singularidade é semelhante ou parecida com a nossa aqui, tá? Mas a questão não é essa, a questão é o seguinte. Quando a gente substitui um objeto de mesma massa, tá, por um outro objeto de também essa mesma massa, não haverá mudança de órbitas de objetos que antes orbitavam esse objeto aí. Então aqui ele vai fazer a simulação, ele vai tirar um Sol, tá? O nosso Sol, e vai trocar por um buraco negro de mesma massa. Você vai perceber que o buraco negro, com a massa do Sol, ele é muito pequeno, tá? Eu vou tirar aqui o áudio, só para vocês notarem aqui, tá? Ele vai colocar aqui, e assim, o buraco negro é muito pequeno, tá? É minúsculo, né? Aqui ele tem 7 km, né, de diâmetro, que é um buraco negro da massa do Sol, e olha só, vou até pausar aqui. Perceba que as órbitas, elas não se alteraram, mesmo sendo um buraco negro. Pois é, então o buraco negro ele não suga tudo, né, como muita gente pensa. Ele pode... se você trocasse então um buraco negro com a mesma massa do Sol, por exemplo, nada mudaria no sistema solar, a não ser a emissão de luz, né, de radiação infravermelha. Então a gente
congelaria, né? Então tá aqui, né? Todos os créditos estarão aqui. Eu acho que é desse lado ou desse. Só conferir aqui. Isso, desse lado. Então todos os créditos vão aqui pro Universando. Eu vou tentar colocar aqui no card aqui. Eu não sei se o YouTube vai deixar, espero que sim. Caso não apareça no card, eu vou deixar fixado no primeiro comentário e também na descrição do vídeo, tudo bem? Então tá aqui, ó. Olha o que acontece. Absolutamente nada. Vou até colocar em tela cheia, né? Mas já aqui, ó. Dá pra ver. O sistema solar aqui está perfeito, tá? Nada foi alterado. Então é isso que você precisa ter em mente pra gente resolver essa questão. Bora voltar lá? Beleza, agora que você já viu a explicação, vamos resolver essa questão. Foi a questão do Enem 2022, tá? Foi uma questão extremamente interessante. Vamos dar uma lida aqui. Um buraco negro, que é um corpo celeste que possui uma grande quantidade de matéria concentrada em uma pequena região do espaço, de modo que a sua força gravitacional é tão grande que qualquer partícula fica aprisionada em sua superfície, inclusive a luz. Por isso que ele é chamado de buraco negro. O raio dessa região caracteriza uma superfície limite, chamada horizonte de eventos, da qual nada consegue escapar. Considere que o Sol foi instantaneamente substituído por um buraco negro, olha só, por um buraco negro com a mesma massa solar. Ficou muito fácil, não é? Ridículo, né? De modo que seu horizonte de eventos seja de aproximadamente 3 km. Cara, perfeito. Né? Aqui provavelmente 3 km, ele está mencionando o raio, né? O raio desse buraco negro. Então vamos lá, vamos ler o comando da questão. Após a substituição descrita, o que aconteceria com os planetas do Sistema Solar? A gente viu isso tudo nessa simulação maravilhosa do Universando, né? Então vamos lá, questão muito interessante. Vamos para as alternativas. Alternativa A. Eles se moveriam em órbitas espirais, aproximando-se sucessivamente do buraco negro. Muita gente marcou essa aqui, tá? E eu lembro porque essa questão eu levei até pra... Na época eu estava estudando, né, ensino médio, e o pessoal errou muito essa questão na minha sala mesmo, né? Eu levei lá e perguntei, o que vocês marcaram no início e tal? E eu já sabia a resposta, evidentemente. Só que, cara, eu fiquei surpreso com a quantidade de gente que marcou a letra A. Por quê? Como eu disse, está no imaginário das pessoas de que um buraco negro, ele atua como se fosse um aspirador cósmico, um ralo, né? Então, na hora que você olha para um ralo no banheiro, você vai ver a água indo em direção, né? Se o ralo estiver no centro, por exemplo, ela vai girar, né? Vai fazer como se fosse um redemoinho ali, né? E as pessoas acham que funciona da mesma forma, né? Mas não é assim. Né? A gente viu na simulação que tudo permanece igual. Né? Então isso aqui, essa alternativa A, cai muito nesse imaginário. E você tem que fugir disso. Tá? Então a gente sabe, evidentemente, agora, né? Que essa alternativa é ridícula, né? Chega a ser absurda. Então não, ó, vou marcar um X aqui do lado. B. Eles oscilariam aleatoriamente em torno de suas órbitas elípticas originais. Gente, não tem motivo nenhum para isso acontecer, tá? Como eu disse, se um corpo celeste mantém a mesma massa, se for substituído por um outro que tinha essa mesma massa, nada vai mudar. As órbitas vão permanecer as mesmas. O que pode mudar, evidentemente, é a temperatura, né? São outras coisas que podem ser alteradas, mas questão de órbita não aconteceria nada, tá bom? Então, vou marcar um X aqui também. Alternativa C. Eles se moveriam em direção ao centro do buraco negro. De novo, outra que muita gente provavelmente marcou, tá? Mas isso só aconteceria se a massa substituída desse buraco negro fosse muito maior que a do Sol, tá? Isso não aconteceu. Aqui fala que é a mesma massa solar. Tá, e aí cai no mesmo imaginário. O buraco negro é um ralo? Não. Então pronto. Vamos marcar mais um X aqui.
Alternativa D, eles passariam a precessionar mais rapidamente. Não faz sentido algum isso aqui, tá? Isso aqui mais uma vez, não tem lógica, né? Aqui a gente vai manter a massa, não vai mudar nada, a distorção do espaço é a mesma. Então não tem como ele passar a precessionar mais rápido, tá? Então isso aqui tá errado também. Eles manteriam suas órbitas inalteradas. Pois é, a mais simples, às vezes a mais ridícula, olha que curioso, a mais fácil, né, a mais simples de todas é a correta. Pois é, e você nunca mais vai errar isso, porque agora você sabe que se eu substituir um corpo X com massa Y por um corpo Z com massa Y, não vai mudar nada, né? Tudo que estiver orbitando esse primeiro corpo e esse segundo corpo, né, da mesma forma, vai se manter do mesmo jeito. Então aqui, sem dúvida alguma, letra E, você pode partir pro gabarito e sair pro abraço, tá? Você não precisa ter medo algum aqui, tá? Então qualquer momento aí, às vezes um próximo Enem, que isso aqui cair ou de uma forma muito semelhante, você não vai errar, né? Ou se cair como um buraco negro de uma massa diferente. Beleza? Bora resolver agora a questão da UBA. Bem, pessoal. Agora nós iremos fazer essa questão, que é uma questão, olha, bacana também. Não é difícil, vocês vão ver que não é difícil. Até porque vocês agora estão com uma carga de conhecimento um pouco maior, tá? Então vocês vão fazer essa questão de uma forma um pouco mais simples, né? E detalhe, essa questão ela vai pegar mais o lado matemático da coisa do que a parte física mesmo e tal. Vocês vão ver que questão bacana. É uma questão da OBA de 2022, do nível 4, ou seja, é do nível mais difícil da OBA, tá? Atualmente, gravando aqui no ano de 2026, né? Então até o momento só vai até o nível 4. E vamos lá, né? Os buracos negros são tão densos que enormes quantidades de matéria podem ser comprimidas em espaços muito pequenos. Né? Então, basicamente, ele está falando o seguinte. Pô, quando uma estrela entra em colapso, né, uma estrela gigantesca, e ela é gigantesca mesmo, tipo, dezenas ou até centenas de vezes maior que o do Sol, ela, se ela tiver massa suficiente, né, ao colapsar, o núcleo dela, né, ignora aí não sei se tá aparecendo aqui, vou até tirar. O núcleo dela fica tão pequeno, mas tão pequeno, que toda parte dessa massa, né, que fica concentrada nele, fica tão apertada, mas tão junta, que ela colapsa. E quando ela colapsa, o núcleo se transforma em um buraco negro. Então, basicamente é isso. Um buraco negro, pelo menos os estelares, são o núcleo de uma estrela colapsada. Fechou? Como os buracos negros são resultado de um colapso gravitacional, olha só, acabei de falar, pelo menos teoricamente, não há limite para o quão grandes ou pequenos eles podem ser. Tá, isso é até verdade, né? A gente pode falar mais um pouco depois em algum outro vídeo, mas não é o importante agora na questão. O tamanho de um buraco negro depende de algo chamado raio de Schwarzschild. Tá? Então está aí representado raio de Schwarzschild, R. Eu geralmente uso RS só, tá? Mas aqui está RSCH. Este raio está associado à extensão do horizonte de eventos que haveria caso a massa do tal corpo fosse concentrada em um único ponto de dimensões infinitesimais, ok? Então toda essa massa está acumulada em um ponto, literalmente um ponto, tá? Então não tem dimensão nenhuma, tá? E é isso mesmo, um monte de massa colapsada em uma coisa que não tem dimensão. Bizarro, né? E aí isso cria o nosso buraco negro, cria esse colapso, né? Cria o horizonte de eventos. Então o horizonte de eventos, você vai ver, você não consegue pisar no horizonte de eventos, porque não é sólido. Pois é, porque a massa na verdade está lá dentro ainda, entendeu? Então tá muito mais distante, entre aspas, do que ali onde é aquele preto, aquele vazio, né? Que a gente fala, né?
Então vamos lá, a tabela direita fornece o raio teórico de buracos negros de várias massas, tudo bem. As massas são todas dadas em termos de massa da Terra, ó. Então aqui a gente já vê um campo hipotético. Seria o quê? Ah, se a gente tivesse buracos negros com massas ali equivalentes ou próximas ali da massa da Terra, qual seria o tamanho deles? Tá aqui na tabela, ó, uma massa terrestre, ou seja, se a Terra inteira fosse comprimida em um tamanho de 0,88 centímetros, ela teria, exatamente como vocês pensaram, ela teria uma densidade suficiente ao ponto de se tornar um buraco negro, que foi o que a gente falou aqui, tá? Então aqui ele te deu a massa da Terra, você vai usar daqui a pouco, mas por enquanto não importa. De modo que 2,0 significa um buraco negro com o dobro da massa do nosso planeta, tá? Em seguida, temos os valores da tabela colocados em um gráfico. Então aqui, ó, dá pra ver o que aqui? Opa, peraí. É linear, né? Pois é, linear. Percebe? Vou até traçar aqui pra vocês, ó. A tabela, ó, é uma reta, ó. Show de bola. Então ela ela pode ser representada como uma equação do primeiro grau. E nesse caso, sem o b, né? Então ela é uma equação do tipo f de x igual a x. Então ela não tem o termo b, né? Aí eu não vou ficar falando, e visão você tirou isso. Isso aqui vai para aula de matemática, tá? A gente não tem aula de matemática ainda aqui no canal, mas a gente vai falar sobre funções afim lá, tá? Então, se você estiver vendo esse vídeo daqui a, sei lá, 10 meses, um ano, provavelmente a gente já vai ter essa aula aí no canal. Então eu recomendo você dar uma olhada. Mas perceba que, se eu tenho aqui, ó, a massa do buraco negro, eu tenho ela aqui 2, tá? Em massas terrestres, a gente tem um raio de mais ou menos 2 centímetros. Isso aqui é aproximado, tá? Então se eu dobrar, tiver 4 massas, a gente vai ter mais ou menos 4 centímetros. Quase isso, né? A gente vai ver aqui na tabela, ó, que 3,2 tem quase 3 centímetros e 5 tem um pouco mais de 4, né? Então, não é exatamente 1 para 1, né? No caso, é 1 para 1, só que a tabela aqui ela tá fora de escala, tudo bem? É só isso que vocês precisam considerar. Com as informações da tabela e do gráfico, analise a opção que traz o valor teórico aproximado do raio de um buraco negro. Cadê? De um buraco negro com a massa equivalente à massa de Júpiter. E aqui ele te dá a massa de Júpiter. Então, basicamente, você vai ter que fazer o seguinte. Se tá tudo muito proporcional, né? Então, se eu posso falar que uma massa terrestre é igual a 0,08, dá até para aproximar para 1 aqui, tá? E 2 é 2 centímetros, então eu posso fazer a mesma relação com a massa da Terra e a massa de Júpiter. Quer ver? Então eu tenho a ideia que o quê? Que uma massa terrestre, né, é 6 vezes 10 a 24, tá aqui, né? Júpiter é 1,92 vezes 10 a 27. Para a gente achar essa diferença, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que fazer uma divisão. Como assim? Eu vou dividir a massa maior pela massa menor, que aí eu consigo eliminar o quilograma, né? Porque na divisão a gente vai, entre aspas, riscar o valor de quilograma. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? Vai conseguir achar ali a proporcionalidade, né? A gente vai descobrir quantas vezes em massas terrestres Júpiter é mais pesado que a Terra. Olha que bacana. Então vamos lá. Eita, rapaz. Então aqui, ó. 6 vezes 10 a 24. Tudo bem? Eu vou fazer uma coisa aqui que você pode fazer na prova, mas tem que tomar cuidado, tá? Você vai primeiro analisar as questões. 14, 12, 2, 3, né? Mais ou menos 3, 5,5. Cara, é uma distância muito boa, né? O que mais me preocupa aqui é a distância
do 1,92 e do 2,82, tá? Mas na prova você não precisa se preocupar não, tá? Aqui, se a distância estiver muito grande, do mesmo modo que tá aqui, você pode fazer uma coisa chamada arredondamento. Pois é, e por que isso é bacana? Porque vai facilitar muito, né, os seus cálculos e você pode chegar num valor aproximado, tá? Do valor do raio de Schwarzschild, que é o que ele pede aqui. Então aqui o que eu vou fazer? Eu vou tirar esse 1,92 que vai atrapalhar os cálculos e vou colocar o quê? 2. Que isso, Ives, mas isso é um crime, né, cara? Você tá pegando um valor menor e tal, arredondando para um maior. Mas você vai ver que no fundo não faz tanta diferença, porque aqui a gente tem uma diferença de quase 1 metro inteiro, tá? Então é muita coisa. Só se eu arredondasse para, sei lá, 6 aqui, por exemplo, aí daria um valor diferente, mas não é o caso, tá? Então aqui a gente tem 2 sobre 6 e 10 sobre 27 sobre 10 elevado a 24, né? Então 10 a 27, toda divisão, né, de potência, a gente subtrai os expoentes, tudo bem? Então aqui a gente tem 2 sobre 3, que é igual a 1/3, e aqui a gente tem 10 elevado a 27 menos 24. Como eu disse, aqui a gente pode simplificar e aqui vai ficar 10 elevado à terceira. Tudo bem? Poxa, Ives, muito bacana, mas e agora? Cara, 1/3 é 0,33, né? Então, vamos dar até para arredondar de novo. E 10 elevado à terceira potência é 1000. Então aqui fica mais ou menos, então aqui fica que Júpiter é igual a 333, tá? 333 massas terrestres. Então o que significa? Significa que Júpiter é 333 vezes mais pesado que a Terra. Tá, Ives, muito bacana, a gente chegou nessa massa e tal, mas cara, eu tô muito confuso, eu tentei fazer essa questão antes, eu não tava conseguindo, eu parei aí às vezes, sabe? E eu não tô conseguindo dar sequência. Pois é, agora a única coisa que você precisa fazer é analisar a tabela. Cara, se uma massa terrestre tá para 0,88 centímetros, quanto que tá 333? Pois é, você só vai precisar fazer o quê? Uma regra de 3, tá? Eu não gosto de usar esse termo, regra de 3 e tal, porque é algo um pouco mais complexo que isso, né? As pessoas só banalizam e tal e falam que é regra de 3. Mas para você que já conhece o termo, né, fica até mais fácil. Então aqui eu tenho que 333 está... Cadê? Está para x, porque eu quero saber quantos centímetros isso aqui tem, né? Do mesmo modo que 1 está para 0,88. E aqui você pode multiplicar e tal. Eu vou fazer essa multiplicação aqui, cruzando e tal. Aqui a gente vai ter x é igual a 333 vezes 0,88. O que eu gosto de fazer aqui, pessoal? Quero que vocês prestem atenção. De novo, eu posso arredondar, tá? E eu até acho interessante fazer isso, mas eu vou arredondar para cima aqui, tá? Eu vou colocar 0,9, que é o valor mais próximo. Então aqui eu tenho 333. Ives, o que você vai fazer? Como é que eu multiplico com 0,9? Cara, 0,9 é 9 sobre 10, né? Então a gente tem 9 sobre 10. Cara, muito bacana, né? Aqui a gente tem, já dá pra até colocar vírgula aqui e aí apaga esse 10 aqui. Entenderam o que eu fiz? Eu dividi 333 por 10. Ficou isso aqui, tá? Eu nem recomendo vocês fazerem isso não. Eu recomendo você multiplicar o 9 primeiro e depois tirar a vírgula, tá? Mas aqui é mais fácil, porque na hora que você vai multiplicar por 9, você pode multiplicar por 10, que vai dar 333, e você pode tirar, né, o 33,3. Você vai ver que o valor vai dar muito próximo. Aqui, ó, vai dar mais ou menos os 290, por aí, tá? 290 o quê? Centímetros. Aí você fala, Ives, não tem. Cara, aí você tem que converter as medidas, pô.
290 centímetros. Taca uma, taca duas, opa, metros. Olha que bacana. Então Júpiter, ele tem uma massa de aproximadamente, aqui eu vou ter que colocar o termo aproximadamente, até porque eu fiz vários arredondamentos, então eu sou obrigado a colocar o aproximado aqui. 2,9 o quê? Metros. Agora vamos olhar para as alternativas, né? Qual que é o valor mais próximo disso? Cara, o valor mais próximo aqui é a letra A. Fechou então. Letra A é a alternativa correta. Acabou. Você matou a questão. Essa demorou um pouco, justamente porque eu tenho que explicar o passo a passo. Mas, de novo, você, com toda essa sua inteligência, você não vai precisar gastar tanto tempo. Você não está explicando para ninguém a questão. Você precisa entender para você mesmo. Se for necessário, explique para você mesmo como que você entendeu essa questão. Ou pegue essa questão daqui a um mês, né, quando estiver mais próximo ali da prova da OBA, e faz ela sozinha, né, porque você já vai ter esquecido um pouco de como eu fiz, mas ainda vai estar na memória, sabe? E aí é isso. Você vai conseguir, de novo, você vai conseguir destruir na prova, tá? Você vai fazer que nem o Gojo, você vai destruir todo mundo, cara. Não vai sobrar nada e você vai ganhar uma medalha de ouro, tá? E você vai dar orgulho pros seus pais e tal, e tudo mais. Então assim, cara, paciência, você consegue resolver esse tipo de questão. A gente viu aqui até o modelo no simulador e tal, cara, que bacana, né? Pô, então o Sol com a mesma um buraco negro com a mesma massa do Sol, se ele estivesse no centro do nosso sistema solar, né, no mesmo momento que o Sol tá ali lá no centro e tal, ele não mudaria as órbitas dos planetas. Olha que coisa interessante, né? E aqui a gente aprendeu que o buraco negro, ele os estelares, pelo menos, eles são originados de colapsos de estrela. Então a estrela não aguenta a pressão, ela colapsa, faz a supernova, e lá no meio, lá no centro, tem uma paradinha muito bacana que hoje dá um problemão porque a gente não consegue de jeito nenhum saber o que acontece lá dentro do horizonte de eventos, né? Que é o buraco negro, tá? Então é isso aí. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Você vai acabar completamente com qualquer prova da OBA que tenha questão de buraco negro a partir de agora, tá? Até a próxima. Falou!